Saudações a você que nos ouve. Eu me chamo Rafaela, eu sou uma mulher preta, estou usando uma camiseta preta, tenho cabelos cacheados e é com muita alegria que hoje damos início ao nosso terceiro episódio do podcast Engenharia em Foco, diretamente de Curitiba, aqui no CENG Paraná. Para você que ainda não nos escutou, convido vocês a ouvir a nossa conversa inicial, que já está disponível no Spotify. No último episódio, a gente teve uma discussão muito bacana sobre o conceito de educação social dentro da engenharia. Eu sou engenheira florestal, formada pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, técnica em meio ambiente pela ETEC Guaraci Silveira, produtora cultural e CEO da CDG Produções, Soluções Socioambientais e atualmente mestranda em meio ambiente pela Universidade Federal do Paraná. E hoje, dando continuidade ao nosso podcast, a gente vai falar de uma área da engenharia que tem ganhado cada vez mais espaço nos últimos anos, a engenharia ambiental. E não é por acaso, com as mudanças climáticas e os eventos extremos, que estão acontecendo, essa discussão só tende a crescer. Antes de mais nada, eu sou a Paty Salvação, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, liso, estou trajando uma jaqueta caramelo e uma blusa listrada. Eu sou engenheira civil, formada pela UFPR, me especializei em gestão de TI e comunicação pela UTF. Durante 4 anos eu participei da Rede Global Shapers aqui em Curitiba, que é uma comunidade de jovens lideranças do Fórum Econômico Mundial. Atuei como bolsista no programa Ciências Sem Fronteiras, passei 1 ano trabalhando como chefe de gabinete na Câmara Municipal de Curitiba e atualmente eu trabalho com política, conectando gestão pública, tecnologia e inclusão digital, com foco em mulheres na tecnologia. E para dar continuidade, então, eu quero agradecer a presença dos nossos 2 convidados especiais, Everton e Dalila. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Bom, vou apresentar o nosso primeiro convidado, Everton Rocha. Everton Rocha da Silva é um homem negro, nascido em Itapetininga, no interior da Bahia, caçula de 2 irmãos e oriundo de uma família humilde. Foi a primeira pessoa de sua família a ingressar na universidade, graduou-se em Engenharia Ambiental pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, tornou-se mestre em Engenharia Química e doutor em Engenharia e Tecnologia Ambiental pela Universidade Federal do Paraná. Para além da trajetória acadêmica, Everton é poeta, militante e professor, unindo ciência, educação e compromisso social em sua caminhada. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, eu agradeço a todos e todas que estão aqui presentes. Deixa eu fazer minha autodescrição. Eu sou um homem negro, eu tenho um black power do qual está amarrado um coque acima do cabelo. Eu visto uma camisa vermelha, por cima eu tenho um outro agasalho preto e ainda uma jaqueta na cor caramelo. Porque, como o Sica disse, eu sou da Bahia, eu sinto bastante frio. E a nossa outra convidada é a Dalila, engenheira ambiental, formada pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em gestão de recursos hídricos e engenharia de segurança do trabalho pela Universidade Positivo Cruzeiro do Sul. É ambientalista e cicloativista desde os 18 anos, atua com educação ambiental, mobilização social e políticas públicas voltadas à justiça climática, direitos das mulheres e mobilidade ativa. Ela é voluntária e coordenadora de projetos sobre o meio ambiente no Instituto Elos Invisíveis e desenvolve ações em comunidades de Curitiba e região metropolitana. Bem-vinda, Dalila. Bom, obrigada, pessoal. Quero agradecer a todas as pessoas e mãos que fizeram esse episódio estar acontecendo. Bom, vou me autodescrever, então. Então, eu sou uma mulher branca, eu tenho 1,60 m de altura, tenho 34 anos, tenho os cabelos numa cor meio... vou falar que loiro, um castanho. Cabelos compridos, médios, até embaixo do ombro. Eu tô usando uma camisa social rosa, magenta, uma encharpe uma tonalidade rosa, calça jeans e bota. Bom, gente, para começar, eu gostaria de introduzir a nossa primeira pergunta. Nos últimos anos, temas como mudanças climáticas, escassez de recursos naturais, poluição e sustentabilidade passaram a fazer parte das discussões do dia a dia. Nesse cenário, a engenharia ambiental se tornou uma área essencial para buscar, soluções que conciliem o desenvolvimento sustentável à preservação ambiental. Na prática, qual é o papel do engenheiro ambiental dentro desse cenário? Bom, eu vou trazer, então, que na lógica de que a engenharia vai falar sobre problemas, então, o engenharia ambiental, o profissional da engenharia ambiental, vai trabalhar sobre isso, mas o que seriam esses problemas, né? Quem está sendo afetado por esses problemas? Então, eu vejo que a pessoa que vai trabalhar com engenharia ambiental, né? O profissional, ele tem que ter um olhar além dessa estrutura clássica de meio ambiente e natureza, mas ela tem que trazer a questão social.
Não podemos mais separar meio ambiente de social. Porque antes de qualquer coisa, não vamos esquecer, tudo aqui era floresta. E aí vieram as cidades e, a partir disso, centros urbanos e uso de solo. Então, acho que o profissional de engenharia ambiental vai falar muito sobre como trabalhar esse uso de solo de uma maneira talvez boa para todo mundo. Sim. E é importante lembrar que meio ambiente é todo o espaço em que existe o desenvolvimento da vida. Então, todos os espaços onde juntam os meios bióticos e abióticos. E que existe essa sinergia entre todos os seres vivos é meio ambiente. Então, quando a gente fala em meio ambiente, eu estou falando também dessa sala onde a gente está vivo, a gente conversa, a gente fala sobre diversas outras coisas. E o profissional da engenharia ambiental é aquele profissional que a gente muitas vezes é visto como o que resolve os problemas. E aí a gente tem 3 grandes áreas na engenharia ambiental que a gente trata, entre aspas, que é o solo, a água e o ar. Que são os três grandes fundamentos que a gente precisa pensar em quais seriam as estratégias para manter a conservação desses três grandes áreas da engenharia ambiental. Vamos chamar área, poderia chamar de área, mas são as 3 preocupações. A gente vê a poluição do solo, a poluição da água, a poluição do ar. E o que a gente pode fazer? Quais são as estratégias que podemos fazer para que às vezes os problemas eles não têm como ser resolvidos, mas eles têm como ser mitigados? Quais são as soluções? Quais são as estratégias que nós podemos utilizar para mitigar esses problemas? Porque assim, e os seres humanos precisam entender também que nós não andamos na natureza, nós só fazemos parte dela. E sempre que nós somos partes, quando a gente destrói, quando a gente polui, quando a gente contamina, nós também somos afetados. E aí, esses reflexos dessa contaminação, esse reflexo dessa poluição, esse reflexo do pensamento que outrora era que nós podemos usar os recursos de maneira de maneira total e que a natureza ela se regeneraria, ele cai por terra. E aí ele cai por terra, a gente aprende que o marco da preocupação ambiental é lá no livro Primavera Silenciosa. Que aí é tipo a Raquel, que é uma bióloga dos Estados Unidos, ela morava em um determinado local e aí ela ouvia muitos pássaros quando ela era criança. E ela volta de férias pro local onde ela cresceu, e quando ela chega naquele lugar de férias, ela não ouve mais os pássaros. A primavera, quando ela chega, é silenciosa. E aí ela se pergunta o porquê. Então, ali é um marco do desenvolvimento ambiental, da preocupação ambiental que a gente falou. E isso pode gerar diversos problemas, não só para os animais, mas que aquele poluente naquela época, era o DDT, ele acumulava nas cadeias tróficas e estavam também acumulando e degradando a vida das pessoas que viviam naquele lugar. Então a gente precisa pensar que nós não somos os propulsores, nós não mandamos, nós só fazemos parte. Muito legal vocês falarem isso, porque no episódio passado a gente estava comentando, ou retrasado, a gente estava comentando sobre a engenharia civil, e aí a gente trouxe essa questão de como é que as engenharias, o que as engenharias fazem, nem sempre é óbvio para as pessoas, né? Eu sou engenheira civil falando, né? A gente tem a construção civil, logística, transporte, saneamento, são diversas áreas, e acho muito bacana que vocês trouxeram essa percepção, né, das 3 áreas, e como, na verdade, as áreas também estão conectadas, porque elas são, né, ok, o ar tá ali, a água tá ali, o solo tá ali, mas no final das contas, tudo que você vai pro solo vai chegar na água, entendeu? Isso é um ciclo, assim, acho que é legal a gente enxergar dessa forma, né? E é muito louco, porque, por exemplo, quando a gente conversa, sobretudo com o pessoal da engenharia civil, eu tava o responsável técnico de uma obra no litoral, vamos dizer só no litoral, não vamos dizer de local de qual estado. E aí a gente tava conversando com as pessoas que, assim, vocês não podem jogar os entulhos aqui, nessa aqui, que aqui é uma nascente de rio. E aí a gente fez eu assinei a RT, a gente conversou sobre tudo, e quando a gente chegou, havia lançado rejeito na nascente. A gente, além da nascente, tinha dito, isso aqui é uma área de proteção ambiental, porque essas plantas, que na verdade a restinga, a gente não vê as raízes, mas elas são extremamente importantes. Por esse motivo, quando forem na praia, ver aquelas plantas rasteiras, não pisem na restinga, porque as raízes dela mantêm a estrutura do solo por mais de 20 metros. Então, se vocês destrói a restinga, o solo que está ali, as casas, os prédios, as ciclovias, as estradas, tudo ali 20 metros para dentro vai ruir, vai cair. E aí a gente pensa, não, se a água que eles bebem, e aí a gente precisa trabalhar muito. E uma das partes que, assim, eu falei solo, água e ar, mas também tem a parte que é a parte mais complicada, ao meu ver, que é a educação ambiental.
Para mim, trabalhar com educação ambiental é, sobretudo, trabalhar com pessoas. E, assim, a gente precisa todos os dias falar com as pessoas. Isso é complicado. E assim, a gente fala, não, se a água que a pessoa bebe, a pessoa foi lá e jogou entulho em cima da nascente, e essa nascente tem água, e a água que ele bebe, imagina a restinga que ele não vê a raiz. E aí a gente fala, não, mas a gente precisa proteger a restinga. E as pessoas muitas vezes não fazem ideia de quão complexo e de quão importante aquilo é. E aí a gente fala, não, mas eu não tô vendo. E aí são outras coisas que a gente precisa ser trabalhadas. E muito legal você falar isso, porque trabalhar com educação ambiental realmente é um desafio. E eu estou trabalhando nesse momento com educação. E ontem foi o Dia Nacional da Mata Atlântica. E aí recebi um grupo, estava conversando, eram crianças do 5º ano. E aí falei, né, que garantir a área de manancial, né, a área de floresta em pé, é garantir de água na torneira. Deus me olharam tão assustados assim, né? Então, essa lógica de reconvocar e que precisamos ter esse... porque ter floresta em pé é toda... o trabalho ecossistêmico que uma floresta vai trazer para o meio, talvez você não veja agora de forma pontual, mas a longo prazo isso vai ser sentido. E até mesmo, né, na lógica das mudanças climáticas. Então, eu até queria só trazer uma coisa que eu acho que alguma coisa que também está dentro do engenharia ambiental é não só a solução e a mitigação, mas a prevenção. A prevenção. O profissional já ter esse olho desenvolvido para conseguir já identificar esses possíveis problemas. E né? é engraçado quando a gente fala de floresta em pé, a gente fala de área verde, as pessoas falam, mas por que isso é importante para a água? O que tem a ver? Por exemplo, tipo, só a primeira aula básica de hidrologia que a gente tem, a gente aprende que se eu tenho um solo descoberto, a chuva cai, e aí o solo tem pequenos buraquinhos que a gente chama de poros. E aí quando a chuva bate direto no solo, ele fecha esses poros. E aí o que acontece? Quando ele fecha esses poros, a água não consegue infiltrar. Então toda a água que cai naquele momento escoa. E aí o que acontece? Enchente. Quando eu tenho árvores, quando eu tenho plantas ali, o que vai acontecer? A água, primeiro, não bate direto no solo, então não acontece o que a gente chama de estalamento superficial, que é a fechada desses poros. Além disso, as raízes das plantas criam uma coisa que a gente chama de caminho preferencial. Esse caminho preferencial possibilita que a água infiltre, e essa água vai infiltrar, ela vai infiltrar no solo e ela vai atingir os lençóis freáticos. Mas esse tempo que a gente demora, que ela demora para cair, para bater no solo, para infiltrar, para atingir o lençol freático, é o tempo em que a chuva já acabou. Então, no período de seca, quando não tiver chuva, os rios vão ser abastecidos. Então, são coisas que, assim, pra gente é muito comum, porque a gente estudou isso, a gente viu isso. Mas, assim, trabalhar com educação ambiental e tentar convencer as pessoas, mostrar às pessoas que, olha, essa é a importância da floresta. É igual em Curitiba. Porque quando chove, alguns lugares não alagam. Porque eu tenho os parques. Os parques funcionam como isso. E hoje várias cidades estão cidades que a gente chama de cidades esponja, que tem esses espaços que perceberam que pararam de destruir a natureza, pararam de destruir o meio ambiente e começaram a replantar árvores. E assim, impermeabilizar vai gerar isso. Eu vou fazer escoar, e durante períodos de secas durante período de cheias eu vou ter cheias maiores e vou ter escassez menor durante o período de falta. Então tem máximos mais máximos e mínimos mais mínimos. Eu queria até aproveitar, porque assim, a gente, justamente até esse tema que vocês estão trazendo agora, né, das cidades, é o que a gente até tinha pensado em discutir aqui com vocês como próxima pauta, né, porque no final das contas, acho que vocês trouxeram uma coisa muito relevante, essa questão da educação ambiental. É muito difícil, a gente aprende muito todos os dias sobre todas as áreas. É isso, a gente tem muita informação. Você deu uma informação agora, né, sobre a restinga, que eu não lembro de ter escutado anteriormente. Provavelmente eu já escutei, eu sou engenheira, essa informação já passou por mim em algum momento, mas eu não lembrava dela, ou talvez não tenha passado. Porque no dia a dia, a gente aprende sobre todas as áreas. A gente aprende sobre alimentação, a gente aprende sobre engenharia, a gente aprende sobre... É muito de tudo. Então, como que, ainda mais no mundo acelerado, a gente consegue fazer com que aquela informação seja importante, né? Então, é bastante complicado você trabalhar a educação ambiental. E, normalmente, as pessoas só param para escutar sobre algo quando aquilo atinge elas, né? E aí, justamente o que a gente até queria discutir assim um pouco mais com vocês é que com esse crescimento acelerado das cidades, especialmente, né, problemas como enchente, poluição, acabam efetivamente atingindo as pessoas e impactam muito no dia a dia. E o que vocês veem, assim, que são esses maiores desafios enfrentados nos centros urbanos e como que a engenharia pode contribuir com isso, né? Além do que você falou dos parques, enfim, quais são esses outros desafios e como que a engenharia pode contribuir?
Eu vejo muito que essa expansão dos centros urbanos e toda a demanda que vai vir junto com essa expansão vai pedir adequações, né? E uma das grandes problemáticas que a gente pode ver, além da questão da necessidade de ter cidades esponjas para conseguir drenar essa parte da água efetiva, a gente vai falar, acho que de uma das maiores problemáticas talvez são os resíduos sólidos. Resíduos sólidos é a lógica de quanto mais a cidade cresce, mais resíduo ela vai gerar. E para onde que a gente vai mandar esse resíduo? Aterros sanitários tem um tempo limite. Depois disso, você não tem como continuar operando. Então, existem possibilidades, né? Curitiba tem uma categoria dos coletadores que trabalham com essa questão da reciclagem, que fazem um trabalho tão fundamental e não tem todo o subsídio necessário para conseguir operar com segurança, né? Essa lógica da zeladoria pública. Então, existem profissionais que fazem esse trabalho, mas não recebem da maneira que deveriam, né? Possibilidades de alterar essa cadeia eu vejo como uma possibilidade da engenharia ambiental, Sim, de vir construir. sem sombra de dúvidas. E só antes de eu começar a falar sobre essa parte, só para situar as pessoas no local. Quando a gente fala em resíduo sólido, segundo a Perfeito. CONAMA, sólido é todo sólido, semissólido ou até mesmo líquido que o lançamento direto na rede de tratamento de esgoto é inviável devido às características físicas, químicas e biológicas. Que Até exemplos? líquido, Eu não sabia, não, peraí, eu não sabia dessa informação. Calma aí, volta lá. Explique-se. por exemplo, você tem um posto de gasolina e tem um sistema de troca de óleo e água, tipo de separação de óleo e água. O óleo que sai desse posto, dessa lavagem, de etc., ele não é um resíduo, ele é um resíduo sólido. O Conselho Nacional de Meio Ambiente, a legislação brasileira, caracteriza isso como resíduo sólido. Até mesmo pegando esse exemplo doméstico, o churume do lixo, por Resíduo exemplo. sólido. Chorume do lixo, resíduo sólido. E assim, quando ela fala nos resíduos sólidos, eu brilho o olho porque assim, eu trabalhei com resíduo sólido. Na verdade, eu trabalhei com efluente da suinocultura no meu doutorado. E Olha, aí a gente vê que, por exemplo, eu tenho. Existem diversas coisas que podem ser feitas. Eu tenho, por exemplo, resíduo sólido que é orgânico. Eu posso produzir diversas coisas. Eu posso, por exemplo, posso fazer compostagem. A compostagem vai me gerar um composto orgânico e esse composto orgânico ele pode ser aplicado na plantação e distribuição para famílias socialmente fragilizadas, para construção de uma horta comunitária, etc. Ou eu posso usar esse resíduo de uma vegetação mais nobre. Eu posso, por exemplo, ter um sistema de produção de biogás. Eu posso ter um biodigestor, porque o biodigestor, além de eu produzir energia, além de eu produzir biogás, e depois eu posso transformar, que o biogás é uma mistura de metano e outros gases, e o metano é o gás que vai na cozinha, é o gás que vai no carro, é o gás que aquece o chuveiro de casa, é o mesmo gás. Então eu posso, a partir dos resíduos, produzir esse biogás, e no final ter o metano, que é a maior concentração, o biogás é uma mistura e a maior parte é metano, e eu continuo, porque a digestão anaeróbia, que é esse processo que transforma esses resíduos sólidos orgânicos em biogás, ela não trata nutrientes. Então, os nutrientes, o que faz com que as plantas cresçam, os nutrientes que a gente chama de compostagem, a gente vai gerar um biofertilizante. Aí eu vou ter o digestato, que é o líquido que sai, ele é um biofertilizante. Ele ainda pode ser, ele tem o mesmo potencial do que foi gerado na compostagem. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer resíduo virar energia. perfeito. E além de virar energia, eu posso fazer esse resíduo virar composto. Um exemplo muito bom é no projeto de pesquisa, com eu desenvolvendo doutorado, no meu grupo de pesquisa, a gente tem, por exemplo, alguns projetos, tem o projeto Toyota. O que a gente faz? A gente pega os resíduos, transforma ele em biogás. E aí tinha uma área agricultável. Essa área agricultável, o pessoal está plantando sorgo, está plantando capim. Esse capim, esse sorgo, o que ele faz? Ele é uma planta. Essa planta vai tirar do ar o CO2 para converter em energia. Depois que ela converte em energia o gás carbônico, que é um gás de efeito estufa que está no ar, elas colocam no corpinho delas. Elas
colocam lá para a estrutura do crescimento da planta. E aí a gente pega essas plantas, corta ela, joga no biodigestor. E esse carbono que está na forma orgânica, que era o carbono do ar, vai ser transformado em metano. Então eu tenho energia sendo gerada, energia que a gente fala que é energia de carbono zero. Porque eu não estou colocando mais carbono na atmosfera. É o mesmo carbono que já estava na atmosfera, indo para o corpo das plantas, que eu estou plantando essas plantas para isso, e aí depois eu estou gerando energia. Então existem diversas formas que a gente pode pensar em não só tratar, eu posso prevenir. Então são diversas coisas que a gente pode pensar. Curioso você falar isso, porque um pouco antes de você chegar, eu e a Dalila, a gente estava conversando aqui antes de iniciar o podcast e falando justamente, até usei essa expressão aqui, né, na pesquisa, de waste to energy, que é justamente a política que a China está adotando, que é você pegar um resíduo, você pegar um lixo, e ao invés de você tratar aquilo como um lixo, e como a gente falou, né, ao invés de você tratar aquilo como um resíduo, você transformar aquilo na fonte, né, na fonte de energia, e ações que a gente pode fazer, e aí essa, né, como você falou, dos biodigestores, até tocou meu coração, porque contar pra vocês, eu tenho o pezinho na ambiental. Quando eu tava na faculdade, eu terminei, quando a gente, né, tá terminando a faculdade, tem que fazer aquele trabalho de conclusão de curso, e justamente o meu trabalho de conclusão de curso, em parceria com uma das minhas melhores amigas, foi o desenvolvimento de um biodigestor para o restaurante universitário do Centro Politécnico. Então a gente desenhou o biodigestor, sim. Inclusive hoje em dia Foi existe. implementado. Não foi o nosso, que na verdade já tinha um em paralelo acontecendo. E na verdade tem uma espécie de uma mini usina lá que tem biodigestor, tem placas solares, tem um outro. Assim, tem toda uma logística, assim, né? Mas foi justamente esse ponto, porque se desperdiça muito alimento do restaurante universitário, e esse alimento ele pode ser utilizado para gerar energia. Então foi esse todo o ponto que a gente trouxe. Que legal. E aí, tipo, além de gerar energia, eu tenho o digestato, que é a saída, né? Que é o biofertilizante. Então a gente pode pensar também em estratégias de o que fazer com ele. Então existem diversas alternativas que a gente pode utilizar. Por exemplo, o biofertilizante tem amônia. Aí antes as pessoas. Aqui assim, antes a gente pensava no tratamento de fim do tubo. Tinha um tubo e no final eu tratava. Hoje a gente não pensa mais no tratamento, a gente pensa no que a gente chama de economia circular. O que o resíduo do coleguinha pode. O que eu posso fazer com o resíduo do coleguinha para ele virar o produto da minha empresa? Então a gente pensa nessas estratégias para mitigar, para minimizar os problemas, os danos que nós, seres humanos, causamos ao ecossistema como um todo. Então a gente pode pensar em diversas outras estratégias. Então, por exemplo, o digestato tem amônia, mas às vezes, e aí, olha que louco, o digestato tem amônia. As pessoas, no início, elas pensavam, não, vamos pegar essa amônia e vamos tratar essa amônia. Então, primeiro, por exemplo, classicamente eles faziam a nitrificação e a desnitrificação. Pegava a amônia, jogava ar dentro, transformava amônia em nitrito, fazia uma reação bioquímica, transformava o nitrito em nitrato, depois pegava esse nitrato, fazia outra reação bioquímica com outros micro-organismos e transformava a amônia, que é NH3, na verdade na forma que está na água é NH4+, e transformava ela em nitrogênio gasoso, que é o gás que tem maior concentração na atmosfera terrestre. E aí depois a gente precisava fazer com que as plantas se desenvolvessem. A gente precisava de nitrogênio na forma de amônia. O que a gente faz? Pegava o amônio gasoso, convertia ele de volta em amônia lá pelo ciclo de Haber-Bosch, gastava um monte de energia para ter amônia novamente. E hoje, por exemplo, está saindo uma patente do grupo de pesquisa aqui do qual eu faço parte, do qual eu ajudei a escrever, que a gente utiliza a amônia que estava no resíduo. Então a gente converte ela, a gente faz uma reação de precipitação, transforma ela em outro produto. Na verdade, a gente está transformando em Struvita, que é um outro produto, e aí esse produto a gente entrega a gente coloca de novo na cadeia produtiva para virar fertilizante para as plantas. Então é o resíduo virando produto. Acho que é muito sobre as soluções baseadas na natureza, né? Por isso a importância mesmo da educação socioambiental, né, de trazer essa informação para as pessoas e fazerem elas entenderem de que muitas das vezes a solução está no nosso lixo, né, e o quanto, como, né, você falou, o tanto de toneladas de lixo que Curitiba produz e o quanto que a gente não podia gerar energia, né, a partir disso. E falando sobre isso, vocês que já se formaram em engenharia ambiental, hoje vocês olham para trás com a perspectiva de quem já teve uma experiência e pensando naquelas pessoas que desejam seguir a carreira em engenharia ambiental, quais habilidades e conhecimentos serão mais importantes para a engenharia ambiental nos próximos anos?
Olha, talvez seja um tanto quanto, mas eu acho que qualquer pessoa que for trabalhar com o meio ambiente tem que ter um olhar muito específico de querer cuidar da terra. Cuidar da terra. Eu acho que acima de qualquer outra habilidade, tem que ter um querer sobre cuidar da terra, porque nós estamos chegando num momento muito delicado, como nível planetário, e se continuarmos as mesmas lógicas de só retirar e não repor, acho que não vamos conseguir avançar muito nos debates. Mas acho que gostar de encontrar problemas e tentar e também procurar solucionar problemas. Eu acho que é a lógica da engenharia, assim. Eu também acredito que a gente precisa de pessoas que estejam preocupadas de verdade. E para além de estar preocupada de verdade, a gente precisa de pessoas que se proponham a ter uma visão, como diria o Thundercats, além do alcance. Porque fazer o mesmo, exatamente o mesmo, não nos leva a nenhum lugar novo. Nos leva aos mesmos Perfeito. lugares. E estar no mesmo lugar que nós estamos hoje é extremamente complicado, porque a gente passa por um colapso. Por exemplo, quando eu trago para mim, quando eu desenvolvi minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com recuperação de fósforo. E aí eu falava pra gente, as pessoas, o mundo, as jazidas de fósforo vão acabar se a gente continuar extraindo até 2050. Existem pesquisas que apontam que até 2050 acaba. Mas por que fósforo? Eu falei, beleza. Aí a gente pensa, aí eu, que era da área, que trabalhava, falava, não, mas o fósforo ele está extremamente vinculado ao desenvolvimento da vida. Tem a ATP, que é a adenosina difosfato, ATP, ADP. Então, assim, é, a gente achava o problema. E aí a gente precisa resolver. E assim, a maior parte das pessoas não sabem que se as jazidas de fósforo, por exemplo, acabarem, a produção alimentícia chega a quase zero. Então, por isso que a gente pensa em recuperar de resíduo. Por isso que, porque assim, é interessante lembrar que todos os recursos são renováveis. Mas a gente chama de recurso não renovável os recursos que a renovação dele demora milhões de anos. Então, as gerações que estão aqui e as próximas gerações não irão ter acesso. E aí, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente fala justamente isso. A gente precisa se preocupar que a gente precisa crescer, a gente precisa se desenvolver, precisa. A gente precisa se alimentar, precisa. Aí o pessoal fala, mas tipo, precisa produzir a comida, precisa produzir comida. Porque se não produzirmos comida, nós vamos comer o quê? As pessoas precisam ter o que comer. Mas a gente precisa pensar em as pessoas precisam ter o que comer, mas como a gente vai produzir essa comida para garantir que essa comida, além de não ter veneno, todas as pessoas tenham acesso a essa comida e não só as pessoas que estão vivas agora. E é isso que desenvolvimento sustentável fala. A gente precisa se preocupar nas gerações que estão aqui e nas futuras gerações. Porque os meus filhos, eles também têm direito ao meio ambiente saudável. Meus netos, eles também terão direito. Eles também têm direito. Apesar de eles não estarem aqui, não viverem ainda, eles têm esse direito. Então a gente precisa se preocupar também, não só com a geração atual, mas também com as futuras gerações. Eu amei isso que você falou e eu quero usar uma palavra que a Dalila sempre fala pra mim: reconvocar. Semana sim, a Dalila me diz esse termo, reconvocar. Uma coisa que você falou, Everton, no início, assim, né, até já encaminhando, assim, pro final do nosso podcast, que estão aqui falando, enfim, mas é gostoso, né, quando o tema Muito é bom, bom, a gente vai muito falando, bom. é uma delícia. Mas você comentou sobre a questão da importância da educação ambiental e sobre pessoas, né, e como no final das contas, muito é sobre pessoas. E para mim, essa questão do desenvolvimento sustentável, ela perpassa muito pela questão política, porque no final das contas são as decisões políticas que influenciam o nosso dia a dia, mesmo parecendo distantes, inclusive toda a ideia, né, desse podcast aqui, Engenharia em Foco, e a gente trazer a questão da engenharia social é para discutir, porque muitas vezes é complexo, assim, as pessoas escutam, né, a gente vem aqui e fala, explica tecnicamente os processos e tal, e pra gente que é da engenharia, isso aqui é uma maravilha, né, posso passar horas falando, mas às vezes poxa, para a população geral ali nem sempre é acessível esse vocabulário, nem sempre é fácil de entender, e aí às vezes acaba ficando uma coisa muito distante, né? Uma coisa assim que você não consegue nem, nossa, você não consegue nem materializar, não é palpável isso. E eu e a Danila essa semana, a gente estava discutindo e eu queria saber assim de vocês de ações que são mais materiais, né, para as pessoas, ações mais assim que são concretas, que as pessoas conseguem enxergar aquilo e que soluções políticas que existem. E aí a gente estava discutindo um dado que eu encontrei
Hoje, a gente tem na cidade de Curitiba, tá? Em torno de 12 a 15 mil, acho que foi o dado que a gente conversou, né? 12 a 15 mil motoristas de aplicativos. E a maior parte desses carros, eles são carros de, né, combustão, carros tradicionais. Se a gente substituísse toda a frota de carros dos aplicativos, mais táxis, por carros elétricos, o equivalente a um carro, né, fazendo aí os seus cálculos matemáticos, como eles rodam, o equivalente a, sei lá, 5 carros, né, porque passa o dia inteiro dirigindo, o tanto de toneladas de carbono que deixariam de ser emitidas é equivalente por ano a 5,5 milhões de árvores. Então imagina, se a gente usa a política pública e incentivos de financiamento para trocar só a frota de motoristas de aplicativo, a gente está falando equivalente a 5,5 milhões de árvores. Parece às vezes uma coisa muito distante, de repente você traz de novo. E aí eu queria, assim, né, para a gente acabar, já que a gente falou, né, sobre, ok, o que está acontecendo, pensando no futuro, né, que soluções políticas e soluções inovadoras que vocês já ouviram por aí, assim, e que existem e que poderiam mudar a sociedade nesse sentido. Ó, um exemplo prático que a gente pode ver aqui na cidade de Curitiba foi o projeto de lei que a vereadora Laís Leão desenhou, que é a de Jardim de Chuva, que é justamente garantir dentro desses centros urbanos que estão tão hipermeabilizados a permeabilidade. Uhum. Então, criar jardim de chuvas para conseguir justamente drenar essa água da chuva. Bom, tem vários exemplos, se a gente for parar para pensar assim. Esse foi um deles, mas eu até reconvocando, como a Paty falou, a educação ambiental, eu até vou citar a lógica que é através da educação que a gente vai conseguir fomentar o debate. Porque na lógica da educação, a educação efetivamente ela vai ser emancipatória. Quando você leva a informação para uma pessoa, ela vai ter maior autonomia de fazer escolhas melhores e poder pautar sobre essas escolhas. Se a pessoa não sabe que ela está sendo diretamente afetada, até entrando numa lógica do racismo ambiental, por que essas pessoas que estão nesses locais onde tem efetivo maior nível de contaminação, seja por efluente atmosférico, né, a queima das indústrias e essa pluma de contaminação. Então, quando você traz para a pessoa essa clareza, ó, você tem que cuidar da tua mata ciliar, você tem que cuidar das tuas áreas de mananciais, senão vai faltar água na tua torneira. O Paraná está em plena crise hídrica. Uhum. Então, por que a gente tem que preservar as nossas árvores? Por que nós temos que preservar toda a nossa estrutura de área verde para garantir esse abastecimento? Então, eu acho que, pelas lógicas da educação ambiental e até uma educação ambiental descentralizada, a gente consegue trazer maior clareza. Duas coisas. Everton, neste momento, eu acho que a gente está vivendo o boom dos carros elétricos, mas eu acredito de verdade que daqui a pouco, assim, devido a estar na área, sobretudo a área energética, é, eu tenho quase certeza que os elétricos não vão durar muito e a gente vai estar, por exemplo, carros movidos a hidrogênio. Uhum. Porque, tipo, caminha-se para isso. E aí tem várias, por exemplo, e as políticas públicas elas precisam andar de mãos dadas com isso. Porque, por exemplo, hoje a maior fábrica de hidrogênio verde do mundo é no Brasil, né? Na Bahia, ali em Camaçari, que é o White Martins e outras empresas fazem, eles usam água do mar e energia solar e eólica para converter, eles fazem por hidrólise, eles hidrolisam, eles quebram a água e geram H2. Aí esse H2, que era água do mar, sol e vento, vira energia. É a energia que move todo o processo produtivo. E o hidrogênio já é o combustível que é usado em foguetes, que é usado em aviões e etc. E quando a colega fala de racismo ambiental, aí eu trago para a cidade de Curitiba. Por exemplo, eu tenho o Rio Belém, que o projeto do Rio Belém, de canalização e de tratamento do Rio Belém, ele é, se eu não me engane, se eu não salvo engano, do PAC 1. O PAC 1 foi no primeiro governo do atual presidente. O projeto, ele foi feito no centro, ele foi feito no Batel, ele foi feito no Água Verde, mas o racismo ambiental, e quando a gente fala de racismo ambiental, é como as pessoas, e a gente fala de racismo porque a maior população que vive nessa região são pessoas pretas. Ali no Parolim, etc., são pessoas pretas e pessoas negras, são pessoas negras, pretas e pardas. Então, chegando ali, o projeto não andou. Uhum. E aí a gente fala,
E as políticas públicas para que garanta que essas pessoas vivam? Onde estão? Então a gente precisa pensar em políticas públicas, e aí quando a gente fala em política, política é isso que a gente está fazendo, é esse debate. Perfeito. Política é isso também. Então a gente precisa conversar com essas pessoas para que essas pessoas estejam socialmente organizadas, porque só organizado, só a sociedade civil organizada, só se a gente se organizar de verdade, se organizar direitinho, nós vamos conseguir garantir que nós sobrevivamos. E sobrevivamos hoje e que nossos filhos sobrevivam também. Eu amei. Só fazer um último comentário aqui. Eu amei que você falou do hidrogênio, porque no episódio passado tinham 2 professores aqui com a gente, e um deles é um professor aposentado da UFPR, foi meu professor de elétrica, e ele acabou de se aposentar esse ano na aposentadoria compulsória, ele queria continuar na universidade, e um dos projetos que ele tem dentro da universidade, justamente com os estudantes de engenharia elétrica, são uns carros que eles fazem para competição movidos a hidrogênio, e ele tava aqui, assim, faceiro falando sobre isso. Eu vou até encaminhar esse episódio de podcast para ele. Legal. Ele vai ficar muito feliz que você trouxe esse tema em pauta, porque ele falou, ninguém fala sobre isso, e no episódio seguinte você falando isso aqui, mas ele vai ficar muito feliz com esse comentário. Que legal. Bom, gente, muito rica a nossa discussão. Amei, principalmente, né, da Lila ter trazido essa questão do racismo ambiental. Eu sinto que é uma pauta muito ainda que precisa ser discutida dentro das engenharias, especialmente na engenharia ambiental e na engenharia florestal, né, que elas dialogam diretamente com essa questão da conservação, né, da preservação e também do desenvolvimento sustentável. Então, é muito importante a gente estar trazendo e ampliando esses debates. E eu queria agradecer vocês pela participação hoje e também queria deixar um espaço aberto para vocês deixarem um recado, também deixarem o contato e as redes sociais de vocês para que as pessoas também possam encontrar vocês e o seu trabalho. Bom, então, muito obrigada. Fiquei muito feliz pela nossa conversa. Gostei muito de ver você. Arrasou. Obrigado. E, bom, eu sou a pessoa que não tem Instagram, então não vou deixar, não tenho redes sociais, então não tenho contato para deixar. Mas se quiserem me procurar, me encontrem na rua, tô sempre por aí nas Pode deixar um e-mail ativistas. também. Pode ser meu e-mail, sim. Aham. Meu e-mail é. Meu nome é Dalila Lapuzzi, então ficou Dali Lapuzzi, DALILAPUSE@gmail.com. Me manda um e-mail que eu com certeza vou estar respondendo. E eu acho que a engenharia ambiental também nesse momento, assim, ela vai colaborar muito nessa construção de a gente planejar e construir cidades mais inteligentes e mais sábias para todas as pessoas, todos os seres que ali habitam, né? Então foi um prazer, fiquei muito feliz pela nossa conversa. Eu também vou deixar meu e-mail. Meu e-mail é muito sem graça. É ENG de engenheiro. ENG.amb de ambiental.rocha@gmail.com. Eu vou deixar minhas redes. Pati.salvação, é fácil de encontrar. Patrícia Salvação não é um nome comum, então você joga em qualquer Anota rede aí. social. Anota aí, a Dalila tá nesse pique. Anota aí. E, enfim, meu e-mail é o mesmo também, pati.salvação. Acho que eu quero ter deixado meu e-mail aqui, mas é pati.salvação@gmail.com. O meu e-mail é rafaela, com 2 L's, ponto Cicarelli, com 2 L's, 1 C, @ufpr.br. Minhas redes sociais são Cinderela do Gueto. Tá. Pessoal, muito obrigada. Você que nos ouve, compartilhe esse episódio. Ouçam também os episódios anteriores. Queria deixar também aqui o agradecimento, né, ao nosso técnico Guilherme também, ao nosso outro técnico Guilherme, que aqui são 2. Arrasaram, divas. E muito obrigada, Dalila, muito obrigada, Everton, muito obrigada, Paty, também, por ser minha parceira nesse podcast. Estou muito feliz de estar com esse projeto. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, Tchau, gente. tchau. Até mais. Obrigada. Valeu. Valeu.